Pessoal, tudo bem? Aqui é Luciano Nogueira, diretor pedagógico do Camões Pinóquio, e hoje a gente vai falar sobre as 5 coisas que precisam acontecer na educação infantil e as 5 coisas que são proibidas. Se você quer saber mais sobre educação e descobrir como escolher a melhor escola para o seu filho, vem comigo, se inscreve no canal e ativa as notificações. Então a gente vai começar pelas 5 coisas imprescindíveis na educação infantil que toda escola precisa oferecer para os seus alunos. A primeira delas é interação. As crianças elas estão no momento de desenvolvimento social, elas estão aprendendo a conviver, elas estão descobrindo as regras de etiqueta e convivência. Essa é uma das coisas mais importantes que a gente aprende nessa faixa etária. Então é necessário haver muita interação. A gente não pode achar que é bom a criança ficar quieta o tempo todo, que é bom ela ficar trabalhando o tempo todo, que ela precisa ter tarefas o tempo todo. Ela precisa conviver, e criança convive brincando. Essa é a segunda coisa imprescindível. Elas precisam brincar, porque ao brincar, além de interagir, elas também estão se desenvolvendo. Elas estão percebendo uma série de coisas novas, elas estão desenvolvendo a capacidade de pensar, de se colocar, de se expressar, elas estão se movimentando, tá? A terceira coisa é ouvir e contar histórias. Quando uma criança ouve histórias, a gente está trabalhando a capacidade auditiva dela, a gente está trabalhando a memória dela. E quando a gente pede para ela recontar a história, ou reinventar uma história, a gente está trabalhando a capacidade da criança criar as próprias narrativas, que vai muito além de se expressar. Pensa comigo, o que é a nossa vida se não uma história que é contada? Então, quando a criança ela consegue começar a contar histórias, começar primeiro a reproduzir, depois a recriar algo, ela está treinando para planejar a própria vida, para dar uma direção para a sua própria existência. E isso é essencial nessa faixa etária. Vai chegar um momento onde a criança ela para de inventar histórias e ela começa a criar a sua própria história. Ela começa a definir os seus gostos, as suas vontades. Mas tudo começa com a nossa capacidade de criar lá no início. A quarta coisa que não pode faltar em qualquer educação infantil é desenhar. E não só desenhar, qualquer expressão artística. O desenho ele tem uma questão motora muito relevante nessa faixa etária. A partir do que a criança desenha na educação infantil, ela vai treinar os movimentos que lá na frente vão desenvolver a capacidade dela de escrever. Então, primeiro é um treino motor, o desenho para a escrita. Mas além disso, é uma expressão artística da criança. E aí a gente pode incluir dança, a gente pode incluir canto, a gente pode incluir tocar algum instrumento. A criança ela precisa se expressar também dessa maneira. Isso desenvolve a capacidade da criança de lá na frente poder apreciar aquilo que é belo, ter um senso estético, o que é essencial para a gente também. E a quinta coisa é descobrir. Talvez essa seja a mais importante, porque essa está diretamente ligada ao amadurecimento das crianças. Uma criança nessa faixa etária, ela desconhece as regras do mundo. Ela desconhece o quanto de força ela tem que colocar para pular uma poça d'água, por exemplo. Para descer uma escada, subir uma escada, para fazer qualquer coisa, para arremessar uma bola. Tudo isso para ela é um processo de descoberta. Movimentos que para os adultos, para os adolescentes, são movimentos cotidianos, rotineiros, que a gente já faz automaticamente, eles não existem na vida de um bebê. E é justamente nessa faixa etária que a gente começa a desenvolver essa capacidade humana tão importante, que é chamada de razão. A razão é a capacidade do nosso cérebro de calcular como o nosso ambiente vai se comportar dependendo do estímulo. E é nessa fase que as crianças estão aprendendo razão. Gente, agora eu quero saber se nas coisas essenciais eu falei alguma novidade para você ou se você quer acrescentar alguma coisa. Então eu vou te pedir para colocar um comentário aqui embaixo, se for o caso. Agora a gente vai falar sobre as 5 coisas que não deveriam acontecer, as 5 coisas que são proibidas na educação infantil. A primeira delas é ficar sentado o tempo todo. Ah, mas eu não estou na escola, eu não sei, não tenho como saber. Você tem como ter uma ideia. Você tem que observar o espaço da sua escola.
Criança precisa de espaço, criança precisa se movimentar, criança precisa brincar, correr, pular, cair, se ralar inclusive, tá? Então, se você vê na sua escola falta desse espaço, se não tem pátio, se tem um pátio pequenininho, se as salas são pequenas, se só tem sala, se não tem área externa, desconfie que essas crianças não podem ter o movimento necessário, a quantidade de movimento necessário ao longo do dia. Isso é uma coisa que você precisa cuidar. É essencial para uma escola, principalmente de educação infantil, que ela ofereça espaços ao ar livre, inclusive, para que a criança possa se movimentar. Então, ficar sentado o dia inteiro, não. Vou te dar uma dica. Observe seu filho brincando em casa. Observe seu filho no dia a dia. Não é uma prova, mas é um indício forte. Se ele fica muito quietinho, muito tempo, sentado, brincando com os brinquedinhos dele, tem um sinal de alerta. É porque provavelmente ele se acostumou a fazer isso na escola. Então fique atento. A segunda coisa é assistir televisão. Hoje a gente vive num mundo onde todo mundo tem aparelhos, todo mundo tem celular, todo mundo tem Kindle, todo mundo tem televisão em casa, todo mundo tem um monte de coisa para ficar conectado digitalmente 24 horas por dia. E muito se discute se as crianças deveriam ter ou não acesso a telas. Tem gente que diz zero tela, tem gente que diz um pouquinho de tela não tem problema, desde que saiba a hora certa de fazer. Tem gente que fala, não, se for supervisionado tá tudo bem, e tem gente que deixa solto. Eu vou te falar o seguinte, tela é um problema e deve ser discutido. Mas além de discutir tempo de tela das crianças, a gente tem que discutir, se ela tiver tempo de tela, como é esse tempo? É um tempo passivo ou é um tempo ativo? Você pode me dizer, não, tem uns joguinhos aqui educacionais. Vai ter gente que vai dizer que é bom, vai ter gente que vai dizer que é ruim. Agora, ficar parado muito tempo, né? Deitado, sentado, só segurando um tablet, só segurando um telefone, só de frente para uma televisão, passivamente assistindo, é ruim. Existem estudos científicos ligando o tempo que as crianças ficam passivas assistindo alguma coisa com diagnósticos de TDAH, por exemplo. Então, televisão em escola, deixar a criança parada assistindo algo, não é para isso que você está pagando escola, cara. Você tem que ter certeza que o seu filho está ali e ele está fazendo as coisas que ele tem que fazer. Sendo estimulado na medida certa, tendo liberdade na medida certa, brincando na medida certa, se desenvolvendo e não simplesmente parado, passivo, quieto. A terceira coisa é a criança não pode ser apressada. Cada criança se desenvolve num ritmo. Então, seja para andar, seja para falar, seja para o desfraude, seja para qualquer coisa, para a alfabetização, ela não pode, ela não deve ser apressada, tá? Então, a gente tem que respeitar o tempo da criança. Existe ali um range, um intervalo de idade onde as crianças normalmente se desenvolvem, tá? E adquirem novas habilidades. Então, se você tem uma escola que está colocando letrinhas ali no maternal, se você tem uma escola que faz vestibulinho para aluno de educação infantil, que tem que saber essas letras e esses números, cara, você está provavelmente colocando o teu filho numa furada. Por quê? Porque pode ser que ele ainda não esteja pronto e se ele não está pronto, ele não está pronto. Você não tem que deixar a escola apressar o seu filho numa situação dessa. Beleza? A quarta coisa proibida na educação infantil é a interferência. Vou te explicar o que é isso. A gente pode orientar, a gente pode guiar, a gente pode mediar, a gente pode ajudar a criança, mas a gente deve evitar ao máximo interferir. Isso serve para a educação infantil e serve para casa também. Quando a gente faz tudo pela criança, quando a gente se excede nos cuidados, a gente está interferindo no desenvolvimento da autonomia dessa criança. Então a gente deve, aos poucos, de acordo com a maturidade da criança, dar tarefas e responsabilidades. E na escola, uma coisa que as crianças precisam fazer são as próprias atividades. Acredite ou não, tem muita gente por aí que pega o lápis e faz o desenho pela criança. Pega o giz de cera e conduz a mão da criança para aquilo ficar bonitinho, para o pai ficar feliz, para o pai ficar impressionado.
Eu brinco aqui com o pessoal que é o seguinte, trabalho de educação infantil precisa ser horrorosinho. Ele vai ser lindo para o pai de qualquer jeito. Às vezes os filhos da gente eles começam a falar e ninguém entende nada, mas é lindo igual. Então não deixe ou observe, tome cuidado para que não haja interferência, tá? Se o desenho do seu filho é muito lindo na escola e o que ele faz em casa não é tão lindo assim, tem um sinal de alerta aí para você, tá? Então, muito cuidado com isso. Por quê? Porque isso vai interferir diretamente no desenvolvimento da autonomia daquela criança. E o quinto ponto, que é óbvio, mas é importante e a gente ainda vê problema acontecendo com isso por aí, é ficar sem ir ao banheiro. A criança, quando ela está nessa fase, ela ainda não tem controle completo das suas necessidades. Ela ainda pode, por um momento ou outro, demonstrar esse controle, mas porque ficou nervosa, porque aconteceu alguma coisa, ela fica com esse controle um pouco fragilizado. Então, criança de educação infantil tem que ter o seu tempo muito respeitado. Ficar sem ir ao banheiro, querer criar na sala uma disciplina que ainda não é para essa faixa etária, é um erro gravíssimo. Gente, essas foram as 10 coisas, 5 que precisam acontecer e 5 que não podem acontecer em escola de educação infantil. Tá bom? A gente tem que entender o seguinte, existem 4 polos que a gente precisa equilibrar na educação de uma criança. Uma criança bem educada não é uma criança quieta apenas. Você tem crianças que, dependendo do jeito delas, do temperamento delas, elas vão ser mais ativas ou mais quietas naturalmente. Elas vão aceitar melhor uma crítica ou elas vão se ressentir mais de uma crítica. Então a gente tem que observar e entender que educar é diferente de tornar aquela criança uma criança calma. Tem criança que é muito educada, mas é agitada. Isso é normal. As coisas vão se acertando com o tempo, tá? Então, vamos lembrar disso, beleza? Se você gostou do conteúdo, se você curtiu esse vídeo, curte esse vídeo e a gente se vê na próxima. Um abraço.